gente. Muito bem. Mais uma dica aí de matemática básica, dica rapidinha, tá? Então a dica hoje é sobre escalas demográficas, né? Então, em diversas situações você tem que saber usar, né, o cálculo, né, das escalas. Como é que a gente entende escalas demográficas, né? Como é que a gente transforma uma distância que está num mapa ou numa planta baixa de uma construção, de um edifício, né? Que está lá medido em centímetros, como é que eu transformo em quilômetro ou em metros, né? Que é o real, né? Está num papel representando e eu quero saber o real. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Beleza? Bom, razões e proporções. Vamos relembrar isso. Aí você já aprendeu lá na escola, que é só uma dicasinha rápida, viu? Razões e proporções. Então vamos supor que eu tenho essa fração aqui. Numerador da fração 10 e o denominador 20. Então vamos colocar a seguinte situação. Em uma escola, digamos assim, a escola do meu filho, a escola do Nicolas, na sala dele, há 20 alunos, certo? O total aqui. Beleza? 20 alunos. Que, num problema, foi identificado que 10 desses alunos são homens, meninos, né? Quantas mulheres tem? Então, essa razão está de 10 para 20, né? Muito bem. Então, se você dividir 10 aqui por 10 e 20 por 10, eu vou ter um meio, não é verdade? Então, se eu dividir um meio, 1 por 2, dá 0,5. Se eu multiplicar isso aqui por 100, para saber o percentual, eu vou ter 50%. Então, o percentual aí é meio a meio. Então, nessa sala da escola do meu filho Nicolas, tem 20 alunos, né? Sendo, no problema ele já me deu que 10 são meninos. Quantas meninas tem? Logicamente que 10, porque está numa proporção de 50%. Então, você calculou aqui. Então, esse resultado aqui, gente, a gente chama de razão. A razão é o resultado de uma divisão, beleza? E o que é proporção? É uma igualdade entre duas frações, beleza? Você não esquece mais. Então, aqui a proporção é uma igualdade entre duas frações e a razão é o resultado de uma divisão, né, da fração, beleza? Então, em toda proporção, gente, elas são iguais. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Então você usa esse conteúdo que você aprendeu aí na sua escola, com seu professor ou professora maravilhosa e maravilhoso, o estudo das proporções, que inclusive tem regras das proporções, né? Tem a regra geral, né? E aí vai. E tem os diversos tipos de problema. Então, vamos usar agora esse conteúdo para calcular, né? O valor representado no mapa ou numa planta baixa, o valor real. Pode ser em metro ou em quilômetro. No caso, em uma planta baixa, a gente vai, né, querer saber o valor em metros. No caso de um mapa mundi, ou de uma cidade, um mapa de uma cidade, está representado em centímetros, mas o real é em quilômetro, a distância de duas cidades, por exemplo. Então, vemos aqui um exemplo. Eu tenho aqui um mapa de uma cidade. Eu tenho aqui um pontozinho A, vai ficar distante de um ponto B de outra cidade, tem duas cidades. Então, essa distância eu vou colocar 20 centímetros. Gente, e em todo mapa demográfico, não sei se você já percebeu, lá embaixo tem a escalazinha que ele é dado. Vamos supor que esse mapa, a escala seja 1 por 1000, uma fração de 1 por 1000. Isso quer dizer o quê? Lá no real, para cada 1000 centímetros, corresponde 1 centímetro aqui no mapa. Beleza? Então, qual é o desafio desse problema? Eu quero saber, aqui nesse mapa, qual é a distância em quilômetro, que aqui representa 20 centímetros, em quilômetro lá no real, lá na distância mesmo. Então, nós vamos usar as proporções. Então, você pega essa primeira razão aqui, que é a fração, aí você coloca aqui, ó. Sempre será assim, viu, gente? Você coloca a primeira ao que está aqui, que é exatamente a escala, que é chamada escala do mapa, ou a escala da planta baixa, 1 para 1000, nesse caso. Então, esse valorzinho de cima representa no mapa, 1 centímetro no mapa, tá? No real, 1000 centímetros. Aí você vai igualar
o que você vai querer saber é formar uma outra fração, que é a fração aqui no mapa. Então, eu só tenho a parte de cima, ó, 20 centímetros. Mas não tem a parte de baixo que eu quero saber, em quilômetros, porque aqui eu tenho, ó. Só que aqui é em centímetros, aqui eu vou querer saber em centímetros. Depois eu transformo ou em metro ou em quilômetro, dependendo das minhas necessidades que eu estou calculando. Beleza? Então é só aplicar aqui a propriedade geral das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí você multiplica em cruz, ó. Toda vez que você vai calcular um termo desconhecido de uma proporção, você multiplica em cruz, que é o terceiro termo, né? Porque é o quarto termo. Você tem os três e está faltando calcular o x, que é exatamente a minha distância lá no real, tá? No real. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes x dá igual a x. 1000 vezes 20, você repete o 20 e coloca a quantidade de zeros que está aqui. 3, né? Aí aqui está a vírgula, eu volto. Para eu saber qual é o valor, é só você dividir aqui em classes, né? Ó. Pronto, para cada 3 eu tenho a nova classe. Aqui é a classe das unidades, aqui dos milhares. Então aqui eu tenho o quê? 20 centímetros. 20.000 centímetros. É meu resultado lá no real. Mas eu não quero mais em centímetros. Eu quero calcular como eu quero uma distância de uma cidade para outra. Eu quero saber quantos quilômetros representa. Então, você vai aprender. Vamos apagar aqui e vamos relembrar. Como é que você transforma, né, centímetros em quilômetros. Então você lembra lá na escola que o seu professor ensinou? Mudança de unidade? Você sabe que no centro eu tenho o quê? O metro. Para esse lado eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Né? Para esse lado eu tenho o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Então, se eu quero, né, transformar centímetro para quilômetro, eu vou voltar daqui até chegar aqui. Então, para cada casa que eu volto, eu divido por 10 até chegar lá. Então, está aqui minha vírgula. Eu pego minha vírgula aqui, ó. Vou voltar quantas casas? Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, ok? Ó, porque está aqui a vírgula, está em centímetro, aí. Decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então a vírgula ficou bem aqui. Vai ficar x é igual a 0,2 decímetro, quilômetro. Metro, Então, decâmetro, essa distância dessa cidade A e B no mapa, que está em 20 centímetros, vai corresponder lá no real, a distância real em quilômetro, em 0,2 quilômetro. Beleza? Se fosse aqui no caso uma planta baixa, aí quisesse saber em metros, aí você voltaria até 1 metro, ó, centímetro, decímetro, metro, aí ficaria 200 metros, né? Se fosse uma planta baixa, mas como é uma cidade para outra, eu tenho que transformar em quilômetros. Se você precisar usar em quilômetros, você precisar de outra unidade, é só você voltar onde você quer aqui, relembrando aqui a mudança de unidade, ok? Isso aqui é ensinado na sua escola, que já foi ensinar isso para você, tá bom? Só para você relembrar essa dica rapidinho. Então agora não tem mais dúvida de escala, né? Muito simples. Se você tem aqui o valor representado, a distância de uma cidade A para a cidade B em centímetros, só precisa ter essas informações, ó. A escala foi construída um mapa, no caso aqui 1 para 1000, para cada 1000 centímetros no real, corresponde a 1 centímetro no mapa. Então eu tenho aqui que a cidade A para a cidade B, 20 centímetros. Aí você pega essa fração e coloca aqui, ó, 1 para 1000. E iguala a outra fração. Aqui o numerador sempre é o valor do mapa. E aqui embaixo é o valor real. Então eu quero saber o valor real. Multiplica em cruz, usando a primeira propriedade das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos e calcula o valor de x. Só que você vai calcular, está calculando em centímetros. Aí você vai transformar ou em metros, se for uma planta baixa, ou em quilômetros, se for uma distância de 2 cidades. Beleza? Ficou claro? Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima.